Boa noite, povo lindo! Estamos aqui então para mais uma aula especial dos cargos administrativos. Esta aula é a resolução das questões da semana passada. Se porventura você não assistiu a aula de sexta-feira passada, está lá no cronograma. Tem muita gente que ainda está com dificuldade de se organizar ali no calendário, por mais simples que pareça para nós ali, para algumas, outras ainda têm dificuldade. Lembre sempre de acompanhar as aulas do calendário. O calendário de agosto já está disponível para vocês no site, nas salas de aulas e nas turmas ali também, tá? Então, siga a sequência do calendário que você vai perceber de aula 1, aula 2, aula 3. Por mais que algumas aulas não tenham conexão com as anteriores, se você seguindo a sequência, você consegue perceber também o teu rendimento e ir acompanhando a organização dos estudos também com toda clareza. Pessoal, vamos ao que viemos. Cola aqui que é sucesso. Vamos conhecer hoje o estilo das questões da FURB em relação aos cargos administrativos e o que elas querem saber de nós. O que a FURB quer saber de nós para os cargos administrativos. Essas provas essas questões que eu tirei são provas de cargos administrativos de âmbito municipal. Lembrando, tá? Isso é muito importante para você que vai fazer também para outros cargos. A FURB nunca fez provas de nível estadual. É a primeira vez que ela faz uma prova deste tamanho para estes cargos específicos. Então, ela trouxe para nós um edital bem específico ali. Mas a gente consegue compreender o estilo das questões ali por essas aqui que nós temos por base. Olha aqui agora, cola aqui, vamos ver se você acertou as questões. Caso você não tenha assistido, volta, responde e depois vem assistir essa aula aqui. Não tem problema, vai ficar salvo para você. Vamos lá? Gabarito na tela. De olho na tela, povo. Olha lá. 1, C. 2, D. 3, D. 4, C. 5, E. 6, E. 7, D. 8, D. 9A. 10A. Uma sequência de D, D, D. Conta aqui pra mim, vamos ver. Dá um tempinho para vocês fazerem a correção. Quantas você acertou? Como é que foi o teu grau de dificuldade de compreensão? Contem aqui nos comentários como é que vocês foram, quantas vocês acertaram. Percebem ali quais foram as mais difíceis? Eu já digo para vocês que para mim, e conhecendo vocês e conhecendo a nossa rotina de estudos e organização de conteúdos, a mais difícil de todas, sem sombra de dúvidas, foi a questão número 7, porque ela vai trazer conceitos extremamente administrativos. Direito administrativo, conceito administrativo de ampla, como é que eu posso usar a palavra, não é ampla jornada, mas de ampla aquisição, tá? Vamos tentar entender um pouquinho depois a questão número 7. A partir de semana que vem, você já viu ali pelo cronograma, se você está acompanhando ali nos grupos, caso você ainda não esteja em nenhum dos grupos, chama a gente no WhatsApp que eu te coloco no grupo para você também ir acompanhando mais informações e não se perder nessa trajetória. Preste atenção ali, então, que todas as quintas-feiras, quinta não, é quinta, né, amor? Quinta-feira, todas as quintas-feiras serão aulas para os cargos administrativos. Todas as quartas para professor de anos iniciais. E aí, as terças e sextas, nós vamos concentrar para todos os cargos ali, entre conhecimentos gerais e conhecimentos didático-pedagógicos, para ficar muito amplo, certo? Lembrando que independente de qual área vai fazer, tanto administrativo quanto professor, é importante, é conhecimento. Exato, isso é muito importante, tá? Acompanhe a organização ali dos cargos administrativos. Por mais que eu tenha dividido ali em alguns cargos, sempre dê uma olhadinha na aula para ver, porque eu vou sempre falar ali o que a gente vai estar abordando, tá? E tem muitos assuntos que se fundem e outros que vão se separar. Agora eu vou trabalhar nesse mês de agosto mais intensos administrativos, se fundindo ali entre administrativos e didático-pedagógicos administrativos. Vocês perceberam que ali na sigla tá o AE. O que é o AE? O ATE, né? A gente chama de ATE. Assistente educacional e o assistente técnico-pedagógico. As nomenclaturas são muito próximas, é muito difícil às vezes, a gente confunde realmente. Então, o assistente educacional vai ficar mais próximo ao administrador, então essas aulas estão mais próximas, e o assistente técnico pedagógico, o orientador educacional e o supervisor escolar são no âmbito muito mais pedagógico, então eles vão estar mais próximos ali em afinidades. E aí nós vamos fazendo essas divisões para facilitar para você, tá? E a partir de setembro aí a gente vai focar específico também em cada cargo, tá?
Isso vai acontecer agora, mas a gente vai aprofundando para que vocês possam ir se ambientando. Fechou? Vamos lá. Primeira questão. A primeira questão, ela abordava a parte relacionada a recursos financeiros, a gestão jurídica e ordenamento de legislação. Então, ela abordava para nós Constituição, a LDB, conceitos amplos de legislação educacional que tem relação com o âmbito administrativo, que é muito importante, então, que todos os cargos tenham este conhecimento. Essa é uma questão que seria fácil para qualquer um dos cargos. Presta atenção no que a FURB pede para nós. A Constituição de 88 estabelece que a República Federativa do Brasil tem como objetivos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Perfeito âmbito constitucional. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Percebe algum erro? Percebe no contexto geral algum erro? Olha aqui na tela para mim. Quando a gente fala, então, em Constituição, e nós estamos falando de âmbito de direito, aqui até vou fazer em azul, bonitinho aqui, é muito importante que a gente lembre que, por mais que estejamos falando de questões relacionadas ali à Constituição no âmbito da educação, quando fala em legislação, a gente tem que entender de legislação como um todo, certo? E essa pergunta poderia aparecer tranquilamente, porque ela quer saber de nós os conceitos mais amplos das leis. A lei, a Constituição dá todos esses âmbitos, ela garante todas essas situações. Lembram lá nos primeiros artigos da lei, ela traz ali o conceito de sociedade livre, justa e solidária, desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, todos os conceitos que têm relação direta com a educação. Promover o bem de todos, desigualdades sociais, reduzir, né? Olha que importante essa palavra. Sem preconceitos. Então, esta aqui, a gente tem que perceber que ela tá, obviamente, clara, limpa, não tem erros. Então, aqui, primeiro item correto, perfeito. Vou naquela sequência lógica ali, onde eu corto. Eu queria que ela sumisse, não some, né, amor? Não. Vou tirar a letra A. Aqui. Vou tirar a letra A. E consigo tirar a letra E, certo? Percebam que a letra B, ela traz 1, 2, 3, 4 e 5, traz todos. A letra C sai 1 e 3 apenas. E a letra D, 1, 2 e 3 apenas. Quando eu olho assim, eu já percebo que a única alternativa que traz o 4 e o 5 é a letra B. Eu já posso dar uma olhadinha aqui no 4 e 5 para dar uma olhada mais superficial aqui, ó. Já posso dar uma olhadinha melhor nelas. O 4 vai trazer sobre o atendimento educacional especializado. O que é o atendimento educacional especializado? Vamos lembrar? O AEE, certo? Que está lá estabelecido na lei e em demais legislações. O AEE deve ocorrer nas redes regulares de ensino somente quando a disponibilidade financeira acabou, deu, chega. Vimos na aula de Constituição, sabemos que a LDB garante, no âmbito da educação brasileira, o atendimento educacional especializado para as crianças da educação especial, porque ele entra dentro do âmbito da modalidade da educação especial. Então, a número 4 está com certeza errada. Se ela está errada aqui, ó, eu já posso tirar tranquilamente as duas. Por quê? Porque não tem nenhuma outra que tenha 1, 2, 3 e 5. Eu não preciso nem olhar 5, eu vou olhar 5 só para garantir. Educação infantil em creche para escolas deve envolver somente o cuidado. Se foi nada a ver ali, percebi que então essas duas aqui saem da minha alçada. Não preciso me preocupar. Agora eu vou me concentrar, sabendo que a 1 estava correta, apenas na 2 e na 3. Vamos ver a 2. O dever do Estado brasileiro com a educação envolve somente o ensino fundamental de 9 anos. Por mais que lá no artigo 211, lá da Constituição, quando ele trata do currículo 209, também ele traz essas abordagens, ele traga que é o ensino fundamental lá, e nós sabemos que essa estrutura não está correta. Por quê? Hoje o direito à educação está em todas as etapas
mas principalmente na obrigatoriedade dos 4 aos 17, então entra a etapa da educação infantil fundamental, e o médio a 2 está erradíssima. 1 e 3 agora. Pronto, letra C. Vamos só olhar 3. Dentre os direitos sociais fundamentais, estamos falando de direito social, a Constituição aponta o direito à educação como direito de todos, dever do Estado e da família, a qual deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Desenvolvimento da pessoa, vimos essa questão ali no artigo 205 essa semana. 1, 2 e 3 ali, a única que está correta, letra C. Fechou? Fechou. Essa era para dar um start, ó, bonitinho, tranquilo. Tenho certeza que todas acertaram. Como é que foi aí? Todas acertaram, né? Essa era uma ambientação de conceitos de legislação que podem vir a aparecer ali em políticas educacionais também. Agora vamos ver a 2, tá? Simples também, fácil também, porque ela está falando do planejamento ligado à gestão educacional, a projetos ali realizados dentro da legislação brasileira que abordam o planejamento desta gestão. Estamos falando de gestão aqui. O planejamento da educação ocorre em diferentes níveis e esferas, porém, em todos eles, de acordo com o arcabouço legal brasileiro, é necessário que se garanta a transparência e a participação social e democrática. Já deu para nós uma abordagem bem interessante sobre planejamento quando ela diz para nós que existem níveis e esferas. Sabemos, sim, que o planejamento educacional tem diferentes níveis e diferentes esferas que ele vai abordar. Como assim, Dani? As esferas a gente pode falar em vários âmbitos. Esferas nacionais, esferas estaduais, esferas municipais, públicas, privadas. Então, a gente sabe que existem estas divisões, por mais que exista um planejamento amplo, de nível nacional. Mas ele vai precisar ser adequado para cada âmbito, porque a gestão democrática garante essa autonomia de planejamento. Por mais que exista um planejamento geral, ele dá margens para planejamentos estaduais, municipais e assim por diante. Certo? Então, a número 1 ali está corretíssima, perfeita também. Segura ela aqui. Número 1, perfeita, tá? Tiramos a letra C, tiramos a letra E. Ótimo, né? Então, eu vou fazer com outra cor. Número 2. O Plano Nacional de Educação, PNE, e o PPP da escola são importantes ferramentas de planejamento e gestão educacional. Perfeito, absolutamente perfeito, porque uma das metas do Plano Nacional de Educação, e por que eu quis trazer essa questão? Porque por mais que não esteja Plano Nacional no edital, nós vamos falar de Plano Estadual. E o Plano Estadual é fruto do Plano Nacional. Então, tudo que contém no Plano Nacional, obrigatoriamente também estará no Plano Estadual. E o Plano Estadual traz também, numa das metas, a parte da gestão democrática nas escolas. A implementação dos conselhos deliberativos, dos conselhos escolares, que em Santa Catarina já era uma realidade, agora é uma obrigatoriedade nacional, uma organização nacional também. Então, aqui a gente sabe que a 2 também está perfeita. Ótimo. 1 e 2 tem que estar juntas, tiramos a letra B. Ficou só 1, 2, 3 e 4 ou 1 e 2 apenas. Vamos ver o item 3. O Plano Nacional de Educação é elaborado a cada 5 anos. Plano Nacional é a cada 10. Ele é decenal. Assim como o Plano Estadual também, que é decenal e termina esse ano também para todos. Aqui foi, tiramos também. Tiramos a 3. Ó, agora ficou fácil. Automaticamente vai ser a letra D, mas vamos só dar uma olhadinha no erro da 4. O Plano Nacional de Educação tem como único objetivo, único não existe único porque tem 20 metas, então ele tem 20 praticamente grandes objetivos. Definir o arcabouço orçamentário, não. Um dos mais importantes e também um que é inovador no Plano Nacional foi a meta 20, a meta de recursos. Então, ela é importante sim, mas não é o único. Não adianta ter recursos se não tiver uma logística, uma organização. Então, ali, quando fala arcabouço, lembrem desta palavra, tá? O que é arcabouço? Arcabouço é um local fechado, é um local de organização. Vamos pensar o seguinte ali, né? É um espaçamento, um arcabouço, tá? Eu lembro dos filmes de Idade Média, dos arcabouços, onde as princesas ficavam esperando
serem salvas pelos príncipes. Não vou contar aquela piadinha, senão alguém vai ficar bravo comigo aqui, né? Mas você já sabe qual é. Resposta correta da número 2, sem sombra de dúvida, letra D. Também tenho certeza que vocês acertaram. Foi essa. Políticas públicas, vencemos. Legislação, vencemos. Ligados à educação e gestão. Vamos ver a 3, agora a gente vai subindo de nível. Questão número 3 na tela. Só para reforçar, o Plano Nacional, a vigência dele é 10 anos. Ele encerra este ano, né? Já encerrou no mês de julho. Ainda não foi promulgado o novo plano. Vamos ver como é que será feita agora a organização do próximo plano decenal. E aqui, só para lembrar como é que é a lei que traz, já está na biblioteca do site, tá? Lá quando você entra na turma online, tem biblioteca da sala. Turma online 7, biblioteca da turma. Acho que da turma ou da sala, não me lembro como é que está descrito. A biblioteca da turma. Na biblioteca da turma já tem vários arquivos. Eu já coloquei a LDB atualizada, Constituição e o Plano Estadual para vocês lá, tá? Ele tem mais ou menos 30 páginas. Se você quiser e puder imprimir, vai ser bom para você conhecer as 19 metas, tá? A diferença principal do Plano Estadual para o Plano Nacional é que ela tem 19 e não 20. Tá, mas se a meta 20 é a meta de financiamento, foi essa que foi retirada? Não. A que foi retirada é que tem duas metas, a 17 e a 18, principalmente a 17 e a 18, que tratavam de carreira. E como no sistema estadual já tem uma carreira implementada há muitos anos, eles uniram essas duas metas que já não cabiam para Santa Catarina, porque já era uma meta alcançada, e reuniram ela numa única só para valorização dos profissionais. Então, nós temos todas as outras metas da mesma forma e duas que se unem em uma só. Por isso que o Plano Estadual de Educação tem 19 metas, tá? Mas a meta do financiamento continua sendo a meta 19, a última meta ali, importantíssima. Vamos lá! Aqui é só para a gente lembrar dos níveis ali, dessas instâncias ali reguladoras de planejamento. Quando a gente fala de planejamento educacional, que ele vai falar lá de níveis e instâncias, vamos sempre lembrar que o maior de todos, o que vai trazer toda a fundamentação das redes, tá? Que cor aqui, amor? Preto, né? Toda a fundamentação das redes é o plano educacional, porque ele vai tratar de leis, principalmente, tá? Ele vai organizar todas as leis. Por isso que ele é um planejamento educacional de âmbito maior, sistemático. O PPP, ele vai tratar diretamente da autonomia da escola. Então, vamos pensar que ele vai ligar todas essas leis que já existem de nível nacional numa sistemática inclusiva e necessária para a escola, para garantir a autonomia da escola. Ela vai pensar nas situações da escola. Então, aqui nós temos uma que vai garantir a autonomia. O currículo, ele também vai estar relacionado ao planejamento das leis, dos documentos e dos currículos nacionais, orientando. Agora que ele pode ser tanto sistemático, como ele também poderá ser organizado no município, na escola ou ainda até mesmo na organização do professor, porque ele vai afetar a organização do professor. Então aqui o planejamento curricular, ele tem esse âmbito mais individualizado, ele poderá ser separado em mais formas, tá? Para a gente entender. Mas ele tem que estar ligado ao planejamento educacional. O planejamento de ensino, aí sim, ele vai envolver exatamente a organização do ensino com base no currículo, com base na autonomia da escola e com base nas leis. E aí ele vai gerar o plano de aula. É aqui desta organização toda que nós teremos o plano de aula, certo? Então, só para a gente lembrar sempre dos níveis de planejamento e que podem afetar a gestão escolar. Importante lembrar, tá? Que está lá no edital, para todos os cargos, que vai ser muito importante que você estude e compreenda bem essas questões de planejamento, porque os cargos do administrativo estão diretamente ligados ao planejamento. Quem vai fazer para os cargos administrativo geral, principalmente o assistente educacional e o administrador, vai ficar muito alerta com a construção e organização do PPP, porque ele vai ser um dos principais promotores ali de entrelace da organização do PPP, porque o PPP traz autonomia e identidade da escola e ele vai gerar as situações que vão gerenciar esta gestão.
Então é dali que vai sair toda a organização escolar. Enquanto que os outros cargos têm que entender muito bem da legislação educacional vigente para entender ali o que pode e o que não pode acontecer nessa adaptação, perceber muito bem as concepções curriculares e aí poder contribuir com os professores no planejamento de ensino, que é de um âmbito mais amplo, tem tempos maiores, para que possa afetar no plano de aula e principalmente que possa afetar as aprendizagens com toda a qualidade, tá? Então fica alerta que as questões de planejamento são muito importantes para todos os cargos, principalmente para quem vai fazer para os cargos administrativos. Essa aqui a gente vai entrar lá naquelas palavras, aqueles conceitos que a gente cada vez mais está assimilando sobre gestão democrática, tá? Todo mundo acertou aquela ali também? Não? Algumas... Vamos ver quem acertou o número 3, tá? A 3 eu sei que algumas meninas ficaram com dúvida. Vamos falar então aqui quais são as palavras-chave para gestão democrática. Antes de lembrar da alternativa lá, eu já nem lembro mais. Olha comigo, certo? Vamos aqui pensar bem. Será que a gestão democrática está pensando na centralidade? Ela quer centralizar? Ela centraliza o poder? Ela traz autonomia? Ela traz cidadania ou ela traz autonomia? Autonomia e cidadania aparecem duas vezes, então centralidade eu sei que já vai sair, que não tem ainda mais conflito e discussão, não é essa a ideia. Vamos pensar aqui, então ó, letra A, já retiramos. Vamos pensar aqui no âmbito da escola, quando a gente está falando ali de exercício do quê? Quando a gente fala em gestão democrática, quando a gente fala de participação e descentralização do poder, então não tem nada a ver com centralidade ali, a gente já viu que só lendo a frase já ficava fácil de entender. Quando a gente quer trazer uma gestão democrática, qual é a palavra que exerce ali junto, né, essa descentralização do poder, o exercício da descentralização do poder? Quando eu permito que outras pessoas também tenham poder, tenham vez e voz, automaticamente, eu não estou falando de autonomia, não estou falando do indivíduo, eu estou falando de cidadania. Então, eu posso tirar tranquilamente autonomia e autonomia. Já vi aqui que ele já ficou bem mais fácil, ó. A gente chama de conselhos de turma ou conselhos escolares. Quais deles são espaços de gestão democrática? Um conselho de turma, que poderia ser um conselho de classe. Lembra que eu falei para vocês que eles adoram misturar os dois? Conselho de turma, conselho de classe é a mesma coisa? Ou um conselho escolar? Porque ele vai trazer a seguinte frase, né? A democratização da gestão escolar implica a superação dos processos centralizados. Então, outros irão participar. Principalmente ali na vivência da gestão colegiada. No âmbito, por exemplo, qual é o âmbito da gestão colegiada? O principal âmbito da gestão colegiada que a lei exige hoje em um estabelecimento? Sem dúvida, os conselhos escolares, nos quais as decisões nascem de discussões coletivas envolvendo todos os segmentos da escola em um processo. Qual é esse processo? Pedagógico, de aprendizagem, que nós estamos falando ali de educação, espaço de educação. E aí, por meio da qual se efetiva a autonomia da unidade escolar. Perfeito, não tem erro também. Questão número 3. Era bem simples, mas para cada vez mais vocês acompanhem esses termos e vão entendendo que esses espaços de gestão nascem dentro da comunidade escolar, são efetivados pela comunidade escolar e aí sim exercidos nestes segmentos que fazem esse papel de cidadania quando escolhem junto com a gestão de que forma que a escola irá proceder. Perfeito! Vamos lá, questão número 4. Aqui é só um textinho para quem precisa ler um pouco mais, fazer a escrita. Se cair alguma questão de gestão democrática, que eu acredito que seja muito, muito provável nessa parte das questões ali específicas, principalmente das discursivas ali, das discursivas, né? Esses trechos aqui para abastecer vocês com palavras e termos. Então, lá no Plano Nacional de Educação, gestão deve estar inserida no processo de relação da instituição educacional com a sociedade, de tal forma a possibilitar aos seus agentes a utilização de mecanismos de construção e de conquista da qualidade social na educação. A democratização da gestão é defendida enquanto possibilidade de melhoria na qualidade pedagógica do processo educacional das escolas nesta construção de um currículo pautado na realidade local. Então, olha que interessante quando a gente fala de gestão democrática.
Quando a gente fala dos conselhos deliberativos escolares ou conselhos escolares, como está na LDB, a gente está falando de organização de autonomia, da autonomia da escola entender a sua realidade, por isso a importância do PPP para a construção da identidade da escola, e partindo da sua realidade, partindo das suas necessidades, construir um currículo orgânico, um currículo que vivencia as experiências dos alunos. E existe sim espaços onde algumas situações regionais são mais importantes. Existem espaços onde a parte emocional precisa ser mais debatida, crianças com necessidades mais urgentes, espaços onde a cultura é valorizada de uma forma muito rica, então precisa fazer esse resgate cultural. Então, toda a identidade e construção da escola é que marca a sua diferença e traz aí o principal intuito da educação, que é essa educação integral, porque ela vai estar sendo pensada para eles, por eles. E olha que importante isso, certo? E aí, finalizamos ali com a integração entre os agentes envolvidos, diretor, professores, estudantes, coordenadores, técnico-administrativos, vigias, auxiliares de serviço, nesse apoio efetivo da comunidade às escolas, participante ativa. Olha essas palavras que vocês podem utilizar sempre quando fala em gestão democrática, comunidade ativa, participante nesse processo de desenvolvimento, tá? Grava, escreve, se abastece desses termos, porque eles vão ser importantíssimos para o teu vocabulário. Questão número 4. Começamos a falar então agora de questões bem relacionadas à parte administrativa. Âmbito administrativo geral aqui. O que é patrimônio? Meu Deus do céu. Se a gente não souber o que é patrimônio, nós estamos ralados, porque quer dizer que a gente não tem patrimônio nenhum. Nenhum Celtinha para dizer que é nosso. Mas nós temos, né? O Evandro me olhou com uma cara. Ele não conhece as piadas do Celtinha, né? Entendemos de patrimônio, entendemos daquilo que é nosso, daquilo que é coletivo. Então vamos ver como isso é pensado em espaços públicos. De que forma os patrimônios públicos são gerenciados? De que forma a gestão democrática ou a gestão escolar vai pensar nesse patrimônio? E aí diz o seguinte, nós vamos ter duas questões sobre patrimônio, a 4 e a 5. O registro de patrimônio é uma prática fundamental para as organizações, sejam elas empresas, instituições governamentais ou entidades sem fins lucrativos. Ele envolve acompanhamento e controle dos bens patrimoniais da organização. Assinale a opção que descreve corretamente uma prática relacionada ao registro de patrimônio. Se você já pisou numa escola, você sabe e reconhece que em muitos locais, e estamos falando aqui de público, tá? Talvez no privado também tenha essa organização e com certeza deve ter uma organização do patrimônio. Mas nos espaços públicos, o patrimônio é um bem público, então ele precisa ser muito bem salvaguardado e organizado para poder gerir ali as necessidades e as dificuldades. Então vamos pensar. Você já deve ter visto em escolas estaduais ou municipais que muitos móveis, muitos objetos têm algumas plaquinhas com código. Como é que é o nome? Tarjeta. Muito obrigada, amor. Tarjeta. As tarjetinhas ali de metal, normalmente, que são anexadas aos móveis ali, elas contêm um número de patrimônio. Então, aquele número ali ajuda no controle e na numeração do patrimônio. Porque, vamos lembrar, alguns patrimônios, alguns bens vêm do sistema a qual essa escola está ligada, ou alguns patrimônios são adquiridos, certo? Seja um ou seja outro, a partir do momento que ele entrou para o espaço escolar, ele se torna patrimônio da escola, tá? Patrimônio daquela comunidade escolar. Então, ele vai ser gerenciado, cuidado e protegido por essas placas e pelo acompanhamento desse patrimônio. De que forma a gente vai acompanhar isso? Avaliação de ativos apenas no momento da aquisição. Esse apenas já demonstrou para nós que ele não é suficiente, tá? Não é apenas na aquisição. Eu cuido ali do que entra na escola só na hora que é comprado ou na hora que recebe. De forma nenhuma, a gente tem que fazer levantamentos constantes. Em algumas escolas, esse levantamento é feito 2 vezes no ano, no início do ano e no final do ano. Ou dependendo das circunstâncias, às vezes as próprias secretarias pedem o levantamento do patrimônio. Então, você que vai trabalhar no administrativo já sabe, e o orientador, muitas vezes até o supervisor, vai ter que fazer acompanhamento também do registro do patrimônio. Passar de sala em sala, verificar as tarjetas, muitos objetos perdem ali a tarjeta, precisa ser recolocado,
e para fazer esse acompanhamento se não está faltando ou se alguma coisa já está danificada. Então é feito sempre esse acompanhamento do patrimônio. Levantamento desse patrimônio é feito constantemente. Realização de eventos esportivos para monitorar a depreciação. Ridículo, né? Também, ó, bem furby mesmo. Tem umas que ela põe só para atrapalhar. Registro detalhado das características dos bens e suas movimentações. Grava essa frase, tá? Vamos pensar aqui. É importante um registro detalhado dos bens? Cadeiras, mesas, copos, tudo? Talheres? Das características desses bens, né? E das suas movimentações. Como assim, Dani? Como assim movimentação? Movimentação. De onde veio? Para onde foi? Tá danificado? Foi para onde? Para onde foi enviado esse patrimônio? Houve um problema numa escola, um exemplo bem prático aqui, que quando houve a troca de gestão, a gestora que estava saindo quis ajudar, e não foi de má fé, de forma nenhuma, realmente não foi de má fé, quis ajudar e jogou alguns bens móveis da escola, cadeiras e carteiras, jogou fora. Ela achou que estava fazendo bem, né? Jogou fora. Jogou cadeiras, jogou móveis que estavam quebrados e simplesmente jogou fora. Tá? O que aconteceu? Quando a gestora voltou e ela fez o levantamento, a gestora nova entrou, ele fez o levantamento do patrimônio, tinha inúmeros bens faltando. E aí não tinha como comprovar para onde que esses bens tinham ido. Não tinham mais as tarjetas, havia a quebra da numeração, não havia nenhum registro, nenhum ofício de envio para a secretaria, que isso é feito, ó, que geralmente é a própria Secretaria da Educação que coleta esses bens, não havia nenhum registro, não havia informações, e a gestora anterior não sabia como fazer isso, ela não tinha como comprovar. O que aconteceu? Ela teve que pagar uma multa, infelizmente, porque ela se desfez de bens da escola sem aviso, sem enviar para o sistema, sem enviar para a Secretaria da Educação. Então, esse cuidado, gente, vai ser muito grande, vocês vão perceber o quanto isso acontece no cotidiano da escola. Então, é importante um registro detalhado e um cuidado da sua movimentação. Quando entrou, quando saiu, para onde foi, em que sala que está. Temos cinco ar-condicionado. Em que salas que estão esse ar-condicionado? Foi retirado para uma sala, foi para outra. Tá, mas esse bem está onde agora? Cada sala vai ter ali descrito o que tem dentro da sala. Tem carteiras que às vezes, isso é interessante também, carteiras que estão numeradas e ficam em determinada sala. Daí a gente troca de sala, junta as turmas, leva todas as carteiras, mistura, a diretora quer me matar, gente. Porque daí na hora de fazer a relação do patrimônio, meu Deus do céu, só quem já trabalhou em secretaria sabe a confusão que é para você achar, às vezes, uma carteira. Você tem que procurar na escola inteira para achar, para poder comprovar que esse bem está ali. Está ali o patrimônio. Então, é importantíssimo. Vamos ver. Organização de eventos culturais para promover a conscientização e participação dos colaboradores? Também não. Identificação de códigos de barras em documentos contábeis? Essa estava muito fácil, né? Código de barra em documentos contábeis, qual é a relação que isso tem com patrimônio? Não. Aí, o que a FURB queria saber? Se você sabe o que é patrimônio, qual é o conceito para ti de patrimônio? Patrimônio é algum evento, alguma situação ou são os bens? Patrimônio são os bens, então a movimentação em relação dos bens é fundamental. Vocês acertaram essa? Será que quem trabalhou ou já teve algum convívio com secretaria escolar, tenho certeza que foi bem nessa. Talvez, se você nunca trabalhou em secretaria escolar, não tem esse olhar para o administrativo, possa ter se confundido. Isso é natural. Mas eu vou mostrar para vocês alguns detalhes. A gente vai ter aula sobre isso, só para ilustrar o que eu estou falando para vocês. Então, o que é um patrimônio escolar? Tá? Patrimônio escolar é o conjunto de bens móveis e imóveis, tá? Móveis e imóveis, vamos pensar bem, que formam toda a parte física da escola. Então, tudo que eu posso tocar é bem da escola, é um bem da escola. Até os alunos são bens móveis. Todos os bens da escola, então, estão divididos nessas duas instâncias, os móveis e os imóveis. Os móveis, como você pode ver ali, são todos os bens que podem ser movimentados e que não se alteram suas características físicas. Tá? Então, a gente não pode modificá-los. A cadeira vai ser uma cadeira, assim por diante. Isso é um bem móvel, tá? Então, aqui nesse desenho, ó, nessa primeira foto, o quadro é um bem móvel, as cadeiras, as mesas, vamos pensar,
até mesmo assim, ó, articulação ali e tudo. Agora vamos pensar em estrutura, tá? Aqui estamos falando de bens móveis. Se eu mexer no piso ali, eu estou mexendo no imóvel ou no móvel? No imóvel. Porque aqui eu estou mexendo na estrutura de algo. Vou danificar ou alterar a estrutura base. Então, o que é bem móvel são os móveis mesmo. Tudo aquilo que eu posso mexer, tirar daqui e a estrutura vai permanecer igual. E quando a gente fala de bens imóveis, são todos aqueles bens que a remoção para outro lugar, aí praticado por se centrarem fixos do solo, tá? Ficou faltando alguma palavra aqui, né? São todos aqueles bens que não podem ser removidos, tá? Deve ter ficado agora que a gente copiou do texto. Não podem ser removidos. São bens que aqui não tem como remover. E se você remover, vai mexer na estrutura física geral. Uma parede, uma janela, vidros. Então, aqui nós temos uma estrutura imóvel, certo? O que é um bem móvel aqui? Esse banco, com certeza, vai ter que ter uma plaquinha de patrimônio. Esse vaso, muitas vezes, pode ter uma plaquinha de patrimônio. Mas as paredes, as outras estruturas, não. Então, são os bens imóveis. E também o que entra dentro dos bens imóveis ali, né? O terreno da escola é um bem. Todos os edifícios ou construções que estejam ali erguidos também são os bens imóveis da escola. No perímetro, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso também, alguns detalhes dessa organização de patrimônio nas próximas aulas. Questão número 5, ó. Novamente, percebi que a FURB gosta, então, de falar de patrimônio. Tinha várias questões ali para secretário, para administrador e até no orientador educacional sobre patrimônio. A conservação e a organização de materiais e espaços são aspectos essenciais para garantir a eficiência, a segurança e a funcionalidade de ambientes, sejam eles em contextos comerciais, industriais, educacionais ou residenciais. Sobre isso, analise as asserções citadas a seguir, verdadeiras ou falsas. Realização de inventários periódicos para avaliar a quantidade e a condição dos materiais presentes no local. Perfeitíssima! Sabemos que aqui é um V de muita verdade. Não tem como não ser, né? A gente acabou de falar na questão anterior. Implementação de práticas regulares de manutenção para prevenir danos e assegurar a durabilidade dos materiais. Perfeito! Qualquer pessoa sabe que isso aqui, seja administrativo ou não, a gente tem que entender que também está correto. Estabelecimento de um... Olha o que eu falei para vocês antes. Olha a importância dessa alternativa, que às vezes a gente não tem essa noção e acha que não tem problema, mas quem já trabalhou no administrativo sabe o tamanho do problema que isso gera. Estabelecimento de um processo para descarte apropriado de materiais obsoletos ou danificados, contribuindo para a organização e a segurança. Isso é fundamental. Uma TV que estragou, muitas vezes, um móvel danificado, isso é muito comum, cadeiras, mesas, seja qual for, um quadro, tudo que é bem patrimônio da escola precisará ter um ofício, um registro, e geralmente tem um caderno de patrimônio, um livro de patrimônio ali, onde você vai anotar as movimentações, para que você coloque ali junto, né? E geralmente vai ter a tua assinatura, você lá vai estar no administrativo, bem linda, a assinatura do gestor e também, normalmente, a assinatura de quem recebeu esse bem para ser descartado. A escola não pode, em momento algum, simplesmente jogar fora o patrimônio. Nunca, nunca. Mesmo que esteja totalmente danificado, quebrado. Precisa colocar no patrimônio e, por ser um bem público, não significa que não faça parte também de um sistema. Então, a secretaria que rege ali a organização vai precisar estar ciente de que esse bem foi descartado. Então, ele vai ser registrado lá no patrimônio. São etapas e processos que acontecem dentro da diretriz da escola. Exatamente, está lá organizado. Ó, o sistema educacional vai detalhar lá, olha, para descarte dos bens deverá proceder da seguinte forma. Normalmente é feito um ofício para a secretaria, onde pede a coleta desses bens, porque aí sim a secretaria que vai reger todo o patrimônio do âmbito estadual vai fazer a coleta e aí vai dar a destinação certa. Às vezes eles fazem concertos, às vezes eles fazem reorganização. Muitas vezes chega bens novos para a escola, cadeiras novas, mesas novas. O que é feito com essas?
Quando não tem uma quantidade suficiente para todos, essas que não estão tão danificadas, às vezes poderão ajudar em outros locais. Então, eles fazem esse redirecionamento. Mas você, enquanto gestor ou secretária, não pode simplesmente dizer assim, vou mandar lá para tal escola da minha amiga, porque ela está precisando. Não, pode levar para casa. Tem uma mesinha tão boa ali, posso levar para casa? Não, pelo amor de Deus. Patrimônio da escola, você tem que ter lá todinho estabelecido no sistema da escola como ele foi movimentado. Ou ele foi descartado para a secretaria, e se porventura for necessário para o lixo, é preciso colocar ali, olha, tal patrimônio foi identificado de tal forma. Por isso que às vezes na escola lá tem milhões de impressoras antigas, computadores antigos, às vezes tem objetos que estão totalmente obsoletos, mas que às vezes a secretaria não vem buscar, ficam ali, mas é melhor que estejam ali guardados do que você tenha que dar conta depois, porque não ficou anotado no registro ou simplesmente foi descartado da forma incorreta. Não foi protocolado isso, não foi feito um processo de descarte correto, tá? Então ali tem que ter um processo, sim. Não pode ser feito apenas o descarte de nenhum objeto da escola. Automaticamente já percebemos que todas estão verdadeiras.